Estudo Bíblico Levítico 10, versos 1 a 20. Se o capítulo 9 retrata a maneira apropriada de aproximar-se do Senhor e as consequências maravilhosas dessa aproximação decorosa, no capítulo 10 a cena passa a ser de tragédia. Israel vê os efeitos inevitáveis da aproximação presunçosa ao Senhor. Verso 1. Fogo estranho. O fogo estranho não está claramente explicado. Ao que parece, as instruções para se oferecer incenso não foram devidamente seguidas, talvez usando carvões de outro lugar que não o altar. Capítulo 16, verso 12, Êxodo 30, versos 1 a 9. A nova versão transformadora, NVT, coloca uma pequena modificação ao versículo 1 usando a palavra brasas em vez de fogo. Nota: alguns eruditos têm sugerido que o incenso não foi feito de acordo com as instruções de Moisés, Êxodo 30, versos 34 a 38. O fogo não era proveniente do fogo que estava queimando no altar, capítulo 16, verso 12. A oferta foi feita no momento errado, Êxodo 30, versos 7 e 8. Os infratores usaram incensários inadequados, os deles mesmos. Nadab e Abiú assumiram uma função devida exclusivamente ao sumo sacerdote, ou eles estavam sob influência alcoólica, versos de 8 a 11. Verso 3. Mostrarei a minha santidade. A questão é que o Senhor deve ser santificado naqueles que se aproximam dele, a fim de que ele seja glorificado diante de todo o povo. Essa é uma ilustração de que no Antigo Testamento a obediência era muito mais importante do que o sacrifício. 1 Samuel 15, 22. Verso 6. Desgrenhareis, rasgueis. Esses eram sinais de luto, capítulo 13, verso 45. Os sumos sacerdotes eram proibidos de lamentar, mesmo por seus mais chegados parentes, capítulo 21, versos 10 a 12, visto que uma total consagração a Deus significa ser completamente separado da morte. Verso 7. Como sacerdotes ungidos por Deus, Arão e seus filhos tinham a obrigação de colocar o serviço de Deus em primeiro plano, não podendo interrompê-lo, nem mesmo por causa de um enterro de algum entre seus filhos ou irmãos. Mateus 8, 21 a 22, que aplica a vocação a cada crente. Verso 9. Bebida forte. Os que estavam consagrados ao serviço divino deviam realizar suas obrigações com a mente clara, não anuviada pelo álcool. Provavelmente a cerveja, já que os povos daquela época nada sabiam de licores destilados. Verso 10. Imundo. Não no sentido de sujo, mas sim de impureza cerimonial. Miqueias 2, verso 10. Verso 11. Todos os estatutos. As instruções divinas, suficientemente claras para que o povo as compreendesse, foram dadas para a felicidade, prosperidade e bem-estar da nação. Versos 17 a 20. Arão e seus filhos tinham oferecido 2 ofertas pelo pecado, versos 19, capítulo 9, versos 8 a 17. Uma por Arão, com a aspersão do sangue no lugar santo e queima do restante, capítulo 14, versos 6 e 12, e a outra pelo povo, com a aspersão do sangue no altar dos holocaustos, no átrio e cuja carne os sacerdotes deveriam comer, capítulo 16, versos 25 e 26. Normalmente, Arão e seus filhos deveriam ter comido a carne da oferta pelo pecado do povo para completar o processo de expiação, mas eles não o fizeram. Verso 19. Ao fazerem sua primeira oferta pelo pecado, Arão e seus filhos se omitiram de comer a parte que lhes pertencia, e assim fazendo, demonstraram uma aparente indiferença para com o seu dever de se identificarem com o ofertante no seu pleito diante de Deus. Capítulo 4, verso 3, 6, verso 26 e 7, verso 26. Em capítulo 8, versos 14 a 29,
se descreve como deve ser feita a consagração de Arão e seus filhos. Nota: esclarecendo sua atitude, Arão se defendeu nos seguintes termos: tais coisas me sucederam, isto é, estava se recordando dos acontecimentos daquele dia, da morte dos seus filhos, e estava na incerteza de se, naquela circunstância, poderia ser realmente considerado digno de cumprir sua missão sacerdotal, de ser mediador entre o povo e Deus, quando membros de sua própria família tinham provocado a ira de Deus ao ponto de serem fulminados. Verso 20. Moisés deu-se por satisfeito, uma vez que entendeu que o erro de Arão e seus filhos não fora motivado por rebelião ou por desrespeito à santidade de Deus.